A Bíblia diz que balança enganosa é a abominação aos olhos do Senhor. Essa questão de julgar com dois pesos e duas medidas diferentes, Deus não se agrada. Eu quero trazer uma mensagem direto do túnel do tempo, onde você vai perceber de forma clara e alina essa tal de balança enganosa, direto do túnel do tempo. E no final do vídeo, eu vou trazer todas as características de seita dessa mensagem e você vai ficar muito impactado com aquilo que a gente vai falar. Fica conosco até o final desse vídeo, você não pode perder nenhum detalhe. Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Pastor Júnior aqui quem vos fala, somos podcast, começando agora mais um episódio. E você que está assistindo, é a primeira vez sua? Curta, compartilhe, comente, se inscreva, ative o sininho de notificações para você receber todo o conteúdo que nós publicarmos aqui, tá certo? Nós temos notado que uma grande quantidade de pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não estão inscritos, né? Na verdade, inscritos no nosso canal. Eu quero pedir um favor a você, se inscreva, tá? Bom, vamos lá direto ao ponto, irmãos. Aula sobre envelhecimento espiritual. Lá para os idos de 2006, 2008, foi o dia que foi pregada essa mensagem e eu quero fazer uma reflexão com você sobre identificar se é uma balança enganosa dos pesos e duas medidas e se podemos, no final, caracterizar, né, trazer as características de uma seita nessa aula aqui, certo? Vamos lá, queridos, direto ao ponto. Vamos lá. Envelhecimento espiritual. Olha o que é que diz. Meus irmãos, a obra é o bem maior. Se a obra envelhecer, nós estamos perdidos. Como se a obra fosse a única igreja no mundo, né? Aí ele diz: Fulano pode envelhecer, Beltrano pode. Pode também, entendeu? Pode envelhecer à vontade. Eu também. Agora, a obra não, hein? A obra não envelhece, não, hein? Os irmãos podem saber disso, hein? E quem quiser transformar esta obra em velhice, vai cedo, hein? Ou vai para fora, ou vai para o túmulo, hein? Antes da hora, hein? Quem quiser envelhecer a obra, né? Transformar ela em velhice, vai cedo. Ou vai para fora, ou vai para o túmulo. E vai para o túmulo cedo. Ou seja, Deus vai matar a pessoa que quiser transformar essa obra em velhice. Bom, o presbitério teve que chamar a atenção de um obreiro. Ele não podia com a mulher. Ela não deixava ele. Era no pé dele ali. Escuta uma coisa. Você não pode com a sua mulher, não, né? Isso é o presidente falando com o tal obreiro. Chama ela aqui. Aí disse: está suspenso por 1 ano. Está suspenso. Aí disse ele: o presbitério, aí ele pode. Ele não pode com ela, porque ele não está doido. Fala do esposo, né? Do obreiro. Não vai brigar com a mulher. Chegar o dia inteiro, chegar em casa, ela está com aquela cabeça do gramado para cima dele. Acho que é uma cabeça quente, né? Para cima dele. Enfim. Aí não dá. Mas o presbitério, ele pode. Pode e pode mesmo. Então veja só. Porque o Senhor não tem esse tipo de consideração. Não tem esse tipo de consideração, não.
O Senhor não tem esse acordo. Ou seja, o Senhor não pode perdoar uma mulher, né? Que ele está dizendo aqui que está se intrometendo na vida do obreiro, né? Que fica em cima dele. Aí o Senhor foi lá e suspendeu o obreiro, porque ele não podia com ela. Certo. Vamos lá. Vamos seguir, né? Aí ele agora está com os filhos. Quando os filhos começam a ser execráveis, eu esqueci de dar uma ênfase nessa palavra, ó. Filhos execráveis. Paz, foi forte essa palavra aqui que ele usou. Execráveis. O Senhor não. O Senhor não aceita. Esse Senhor é Senhor, é Ele, né? Por isso que eu deixei em destaque aqui. Daí eles estão indo para o mundo, estão no mundo, estão na igreja. Ó, quando ele, no caso é o pastor, deixa de doutrinar a igreja, quando ele deixa de trazer a palavra como herança, não é o filho do pastor, porque não é só o filho do pastor. Filho, a filha, a filha do pastor não é o problema, porque ele, pastor, às vezes é um servo, mas os filhos não são. Às vezes não dá para entender nada do que ele fala, né? E não tem obrigação de fazer isto. Nós vimos um caso de um pastor que o filho cometeu lá uma falta. Ele não falou que falta é essa. Aí ele chegou para o pastor e disse: Você acertou a situação do seu filho? Não. Você especialmente vai chegar e dizer publicamente, domingo que vem, você tem uma semana para dizer à igreja que ele está excluído. Essa você vai dizer publicamente, porque você não cuidou da disciplina deles antes disso aí. Agora se tornou público, então você vai dizer publicamente. E ele disse. E aí foi que ele disse: Olha, falhei como pai, mas como pastor, estou determinando hoje que está excluído da igreja. Meus irmãos, aqui não teve consulta à palavra, não teve dom espiritual, simplesmente teve a vontade do doutor Gedoti Vitalino Gueiros, né? O governo dele. Bom, vamos lá. Dureza, hein? Dureza. Mas ele fez. E o Senhor abençoou. Ele abençoou o filho também. Abençoou o filho. Então veja só uma obra como essa pode fazer isso. Eu não sei qual foi a falta que esse filho do pastor ele cometeu. Só que a Bíblia diz que você deve repreender o seu irmão, né? Publicamente, que caso é esse? Um caso extremíssimo. Será que seria o caso? Agora a pergunta que eu faço a você é a seguinte: será que esse irmão aí, esse filho do pastor, roubou 25 milhões do dízimo da igreja? Se ele tivesse feito isso, será que seriam dois pesos e duas medidas? O que é que você acha? Olha o tratamento que é dado aqui ao filho do pastor, embora a gente sabe que a maioria das vezes o filho do pastor deita e rola, não é verdade? Faz aquilo que quer. Com certeza esse pastor não era peixe. Que se fosse peixe do presbitério, fazia o que queria, meu amigo. Olha só. E vamos lá, finalizar. Aí ele finaliza dizendo assim: em nenhum momento
Preste atenção nisso que tem que ficar marcado isso que ele vai dizer. Em nenhum momento Deus considerou duas coisas na relação dele com o homem. Este aqui é mais velho. Toda bobagem que ele fizer, eu vou tolerar. Esse aqui é o mais novo. Esse aqui eu não vou tolerar porque ele é mais novo. E esse é mais velho aqui, eu vou tolerar? De jeito nenhum. Deus não teve esse tipo de consideração. Não tem, não tem tipo de consideração com quem sai do projeto dele. Não tem esse tipo de consideração quem sai do projeto dele. Queridos, aqui ó, vem comigo. Tá aqui o mais velho e o Senhor, porque ele está dizendo assim, porque é mais velho eu vou tolerar. Não, porque é mais novo eu vou bater. Não, o Senhor não tem esse negócio não. Ou seja, o Senhor não tem dois pesos, duas medidas. O Senhor age como uma linha reta. Eu lembro de uma coisa, sabe o quê? Quando um tesoureiro de uma igreja local, ele era pego, né, numa situação, às vezes pô, tirava dinheiro da tesouraria para comprar uma comida para a família. Estava numa situação de desespero. Quando ele pegava no dinheiro da igreja, esse camarada era levado para comissão de pastores. Teve um, teve um que foi chamado de ladrão no meio de um monte de pastores. E só que esse daí ele estava correto. Levantaram um falso contra ele. Aí esse camarada chegou diante dos pastores e disse: Olha, eu vou procurar justiça e vou processar todo mundo que está aqui dentro. E você que está me chamando de ladrão, você vai responder não é diante de Deus, não, diante dos homens. Meu amigo. Não, 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 não. Aí tiraram esse pastor acusador. O outro pastor chegou e chamou ele. Rapaz, e aí? Meu amigo, eu não fiz isso não. Aí provou por A mais B que não tinha feito. Rapaz, esse rapaz você vai expor a obra. Não processe o irmão. A Bíblia diz que a gente não deve processar os irmãos. Olha só como esse princípio se encaixa quando a Maranata é vítima. Quando eles são vítimas. Supostamente, aliás, desculpa, quando eles são acusados. Aí eles se vitimizam, colocam a palavra na frente para poder a pessoa não processar a igreja, para não expor a obra. Não, tem que expor mesmo, diante daquilo que eles têm feito, né? Mas eu achei interessante aqui porque esse meu mais velho, toda bobagem que ele fizer, eu vou tolerar. E esse mais novo, não vou tolerar. Esse mais velho, aqui eu vou tolerar de jeito nenhum. Então ele está dizendo que não é para tolerar o pecado que é cometido nem mesmo por aquele pastor que é velho. E aí? E os 25 milhões? E a cúpula toda que foi presa? Vai tolerar? Tolerou? Por que tolerou? Porque quando saiu da cadeia, nem ao menos esperaram terminar o processo para poder voltar se fosse achada a inocência diante de Deus e diante dos homens. Por que voltou? Ele está dizendo que não é para tolerar. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é o Senhor, ele é o dono. Aí ele está dando um recado para pastores velhos que estão ali, que ele vai descer a ripa, assim como desce o mais novo. E quem vai passar a ripa nele? Quem é que vai discipliná-lo? Ninguém tem autoridade para disciplinar Geduti Vitalino Guedes, porque ele é dono. Ele pode fazer o que quiser. Pode expor crianças na rede social, digo, no seminário. Pode expor professoras chamando de rolha. Pode fazer o que quiser. Ninguém vai fazer nada porque ele é dono. É isso que eu estou querendo mostrar a você. Geduti Vitalino Guedes é o dono da Igreja Cristã Maranata. E não há quem tire ele de lá.
sobre o túmulo do tempo, você sabe, estou resgatando essas mensagens para que você perceba essas coisas que estão acontecendo. Ah, porque ele está velhinho, 93 anos, e a gente está esperando ele morrer. Não é não. Agora vamos, queridos, para aquilo que é o principal para nós, que é a identificação nessa mensagem, tá? Das características de seitas. Eu fiz uma anotação aqui, peço licença a você para poder ler, tá? Bom, a primeira coisa que nós identificamos é a supremacia da obra sobre os seres humanos, sobre os indivíduos. Olha só. E sobre Deus, né? Olha só, meus irmãos, a obra é o bem maior. Se a obra envelhecer, nós estamos perdidos. Nessa mensagem, irmãos, o foco não é Cristo, nem a palavra de Deus. O foco é a obra. Mas não é essa a mensagem principal. Deus está levantando a obra. Nós somos a obra. A obra está sob ataques. É a obra latria. É a adoração, irmãos, a essa obra. Parece até maçonaria, né? Parece até maçonaria, essa questão de obra o tempo todo. Aí essa obra, ela se torna um ídolo. Fica conosco até o final, que você vai ver quantas coisas tem aqui. Só nessa mensagem que eu acabei de ler, tá? E eu peguei cortes. A Bíblia ensina, irmãos, que Jesus é o centro da nossa fé e não a instituição humana, certo? Vamos lá. Então, a gente vê aí a questão da institucionalização extrema da placa da igreja, a idolatria à placa denominacional. Essa é a primeira característica. Segunda, ameaças. Ameaças. E quem quiser transformar essa obra em velhice, vai cedo, hein? Ou vai para fora, ou vai para o túmulo. Antes da hora, hein? Ele está dizendo que ele tem autoridade sobre a vida, que essas pessoas vão morrer. Neste ato, irmãos, ele se transforma no Senhor, determinando quem vai morrer e quem vai viver. E já disse que quem se levantar contra essa obra vai morrer e vai morrer cedo. Meus irmãos, isso é uma ameaça pública. Isto é uma ameaça pública para que as pessoas tenham medo. Aí está dentro aqui também a teologia do medo, né? Para que as pessoas tenham medo e não saiam da obra, permaneçam na obra, não falem da obra e não se levantem contra a tal da obra, né? Bom, vamos lá. Aqui tem a ameaça clara, né? Uma intimidação, uma sugestão de punição divina, como se Deus fosse matar a pessoa, e é um ataque de terrorismo psicológico. Ah, você está por fora. E é uma característica da teologia do medo e intimidação. Segunda característica, tá? Você vai surpreender, porque tem muita coisa aqui. Fica conosco até o final, tá? Autoritarismo e interferência na vida pessoal dos membros. O presidente, no caso o presbitério, teve que chamar a atenção de um obreiro. Ele não podia com a mulher. Ela não deixava ele. Então está suspenso. Está suspenso. O presbitério pode. Então ele foi lá e interferiu na vida do obreiro, que tem uma questão com a sua mulher. Ele foi lá interferir nessa situação. Aqui a liderança interfere na vida conjugal do membro. Algo que não é bíblico. Disciplinas e sanções arbitrárias. A suspensão de um ano mostra o abuso de poder sem base nenhuma bíblica. Base nenhuma bíblica, nenhuma. Ele se autossuspendeu, ele e a cúpula se autossuspenderam quando foram presos pelo Grupo Especial de Combate à Organização Criminosa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Então, o que é que a gente vê aí, irmãos? O autoritarismo e o controle total sobre a vida dos membros. Cadê a consulta à palavra? Cadê os dons espirituais? Cadê o clamor pelo sangue de Jesus? Onde estão? Qual é a vontade de Deus? Não é Deus, é a dele. Ele faz o que quer, porque é dono.
A exclusão pública como forma de humilhação e controle sobre a vida da pessoa. Você acertou a situação do seu filho? Não? Você especialmente vai chegar e dizer publicamente domingo que vem. Você tem uma semana para dizer à igreja que ele está excluído. Bichinho desse pastor. Meu Deus. Então veja só, Jesus Cristo ensinou uma disciplina, irmão, sabe com o quê? Com amor e com restauração. Vê lá em Mateus 18, 15 e 17. Deixa eu ler esse texto. Deixa eu ler esse texto para você. Se um irmão pecar contra você, vai e repreende ele em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você duas ou três testemunhas. Sabe o que é isso? Chances, oportunidades. Para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, aí sim, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir a igreja também, considere como gentil e como publicano. Mas tem que ter etapas, irmãos. Será que essas etapas foram consideradas? Eu não sei. Olha só, mais uma. A doutrina da herança espiritual e da transmissão da obra. Quando ele deixa de doutrinar a igreja, quando ele deixa de trazer a palavra como herança, uma forma de herança, aí a ênfase, sabe o que, irmão? Na herança. Sugere uma tradição fechada e institucional. Ah, essa obra é herança, é tudo que temos. Lembra da vinha de Nabote? Onde o ensinamento deve ser passado não pela Bíblia, mas pelas doutrinas internas. Não é a palavra, é a herança. Isso cria um sistema fechado, onde o conhecimento verdadeiro só é acessível dentro da organização, dentro da seita. Doutrinas exclusivas e tradição humana acima da Bíblia. O afastamento de quem não se enquadra no padrão da obra. Deus não teve esse tipo de consideração com quem sai do projeto dele. Só alguns, né? Outros podem sair à vontade, faz o que quer, meu irmão. Tá tudo certo. Análise, né? Aqui, ó. Qualquer um que saia ou se desvie da obra está automaticamente fora da vontade de Deus. E isso contradiz com a graça e com a misericórdia de Deus, que sempre chama o pecador para quê? Para o arrependimento. Aceita e ensina que fora dela não há salvação. Característica exclusivismo. Só nós temos a verdade, só nós temos a salvação. Então, resumo aqui do perfil dessa seita, né? Institucionalismo extremo, controle absoluto dos membros, uso do medo, da teologia do medo e da intimidação, humilhação pública como forma de disciplina, exclusivismo, tradição acima da Bíblia. A pergunta é: será que essa seita é cristã? Absolutamente não, irmão. É uma seita. O cristianismo bíblico verdadeiro é sentado na palavra de Deus, na graça e na misericórdia, e não no medo do autoritarismo de um líder que é dono da igreja, que é dono da instituição. Meus queridos, é isso aí. Eu posso dizer sinceramente a vocês que eu estou fazendo esses conteúdos e tenho sentido nojo de mim mesmo, sabe? Porque eu considero assim, como é que eu pude escutar tudo isso e não ter percebido que eu estava dentro de um lugar de doutrinas demoníacas, na minha opinião, de doutrinas diabólicas, heréticas, de idolatria denominacional, sendo conduzido por hereges, dando meu dízimo fiel, irmãos, desde obreiro, fiel, de todo o meu dízimo para a igreja enricar.
Se eu tivesse na igreja ainda com dúvida, com um pouquinho de dúvida, a primeira coisa que eu fazia é deixar logo de dar o dízimo. Ia dar em outra instituição, fazer caridade, fazia uma feira, ajudava irmãos, mas dá para essa igreja. Não, olha aí, patrimônio de bilhões e bilhões. E quando alguém precisa, ela não ajuda. Vou fazer eu lançar um desafio para você, tá? Me encontre uma pessoa que não seja peixe do presbitério, que foi ajudada pelo presbitério quando precisou fazer uma cirurgia. Quando estava passando por necessidade. Quantas vezes seu filho, você viu o presbitério dizendo assim, ó, o dízimo da igreja está liberado para comprar feira para os irmãos. Eu lembro muito bem da pandemia que foi feito. Sabe o que foi feito? Vou contar a vocês para encerrar aqui o vídeo. Foi fomentado que as igrejas e os pastores fizessem movimentos sociais para recolher alimentos para entregar para os irmãos que estavam necessitados. E depois o presbitério chegou e disse assim: exemplo, Pastor Júnior, quantas pessoas você ajudou? Aí vamos supor, dá um exemplo só: 10 pessoas. Aí o outro fulano, 20 pessoas. O outro fulano, 30 pessoas. No final, saiu um relatório. A Igreja Cristã Maranata ajudou a 60 famílias. Quem ajudou foi a Igreja Cristã Maranata, foi as pessoas. Fazendo marketing em cima do amor das pessoas, da generosidade das pessoas. É isso. Precise um dia da igreja financeiramente e você vai ver o que a igreja vai fazer com você. Você que tem um aluguel atrasado, procura a igreja para a igreja pagar o aluguel da tua casa e você vai ver qual a resposta que a igreja vai te dar. Essa igreja que você ama tanto, né? Eu tive uma experiência aqui. Eu lembro muito bem, para encerrar de vez aqui, uma mensagem: para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Aí a Maranata prega assim. Ela lê o texto: para quem iremos nós? Aí chega assim: meus irmãos, nós não temos para onde ir. Para onde iremos nós, irmãos? Aí ela muda de para quem e para onde. Afinal de contas, é ensinado que Jesus está aqui e quando você sai, você não leva Jesus, porque Jesus é propriedade exclusiva da seita Maranata. Você não leva o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é propriedade exclusiva da Igreja Cristã Maranata. Não há salvação em outro lugar, porque a salvação é exclusiva da Igreja Cristã Maranata. Porque a obra de Cristo é exclusiva da Igreja Cristã Maranata. Bom, se você vendo uma mensagem como essa, não se move no interior e não sai desse lugar, é porque você estava igual a mim, lá atrás, com os olhos vendados, pastor, e não conseguia enxergar absolutamente nada. Tá bom? Meus queridos, somos podcast. Deus te abençoe. Se tiver oportunidade, saia hoje, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.